E se a maior fortaleza de uma pessoa, a sua própria mente, fosse também a sua maior prisão? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse arquétipo fascinante e super complexo, o professor. Vamos pensar um pouco. Sabe aquela pessoa que parece que vive dentro da própria cabeça? Que analisa cada mínimo detalhe da vida, quase até a exaustão? É exatamente com essa imagem em mente que a gente começa a nossa análise de hoje. Então, qual vai ser o nosso caminho? Bom, primeiro, vamos dar uma olhada na prisão mental do professor. Depois, a gente mergulha no conflito interno dele, entre mente e corpo. Na sequência, vamos descobrir os desejos secretos que ele esconde e, para fechar, vamos ver como essa dinâmica toda de poder pode ser virada de cabeça para baixo. Ok, vamos começar pelo começo. É hora de entender a armadilha central que define esse arquétipo, a sua própria mente. A fonte que a gente está usando para essa análise define o professor de uma forma bem direta. É aquele tipo de pessoa que simplesmente não consegue desligar a mente. Para ele, tudo, absolutamente tudo, até mesmo amor e paixão, vira uma espécie de quebra-cabeça que precisa ser resolvido. Ele fica preso num ciclo sem fim de análise. E aqui tá o pulo do gato. Não é só sobre ser inteligente. É uma questão de excesso. A mente dele é tão, mas tão super desenvolvida e super estimulada que o intelecto acaba, de certa forma, sufocando todo o resto da experiência humana. O resultado disso, essa mente superativa, acaba criando uma barreira. O professor se isola nesse mundo particular de análise, muitas vezes usando o intelecto como um escudo para manter as pessoas a uma distância segura, sabe? De onde ele pode observar tudo, mas sem se envolver de verdade. Mas e o que acontece quando essa mente que não para nunca entra em pé de guerra com o próprio corpo? É exatamente nesse conflito que a gente vai mergulhar agora. Essa imagem aqui captura a atenção perfeitamente. De um lado, a mente, uma fortaleza pesada e imponente. Do outro, o corpo, que ele sente como frágil e inseguro. O intelecto vira uma arma para compensar o que ele enxerga como uma fraqueza física, quase uma fonte de vergonha. Tá, mas então, o que será que existe por trás de toda essa fortaleza intelectual? Qual é o desejo secreto que se esconde bem lá no fundo? Pois é, no fundo, o maior desejo desse arquétipo é se libertar da coisa que mais o define, a própria mente. É um paradoxo e tanto, né? Aquilo que ele mais cultivou a vida inteira é também a fonte da sua maior vontade de fugir. E como ele não consegue escapar dessa prisão sozinho, ele anseia secretamente que outra pessoa o liberte. Ele busca alguém que consiga quebrar as grades dessa jaula mental e o force a entrar no corpo, a finalmente sentir, em vez de só ficar pensando. Só que tem um detalhe. Essa armadura toda de intelectual, na verdade, esconde uma vulnerabilidade gigantesca. Toda essa superioridade que ele demonstra é, no fim das contas, uma defesa contra inseguranças corrosivas que o consomem por dentro. E essa vulnerabilidade toda acaba levando a um desejo ainda mais profundo, o de ser dominado. Ele anseia por entregar o controle, especialmente de uma forma física, para alguém que possa finalmente calar o barulho da sua mente e dar a ele a paz que ele tanto procura. Entender esse desejo todo, segundo a nossa fonte, é a chave para se conectar com o professor de um jeito que ninguém mais consegue. É ir muito além daquela superfície intelectual. É basicamente o caminho para a fuga, que ele tanto quer. E a fonte descreve uma abordagem bem clara, em 4 passos, para oferecer essa fuga. A estratégia principal é nunca jamais competir no campo intelectual dele. Pelo contrário, o caminho é criar uma experiência puramente física, sensorial, que a mente dele simplesmente não consiga analisar. No momento em que se desperta esse lado físico que ele sempre ignorou, fazendo ele se sentir desejável de um jeito novo, a dinâmica de poder vira completamente. A gratidão que ele sente por essa libertação é imenso. E essa gratidão toda nos leva direto para a nossa última parte, onde a dinâmica de poder se inverte de um jeito surpreendente. E aí fica a pergunta, afinal, quem está realmente no controle? Essa citação aqui revela a consequência final e, de certa forma, irônica de toda essa dinâmica. Ao oferecer algo que o intelecto dele não pode comprar, a libertação física, a pessoa que parecia estar em desvantagem, na verdade é quem assume o controle. Então a grande lição aqui é a seguinte: o poder sobre o professor não se conquista no campo de batalha intelectual dele. Se conquista abrindo a porta para o lado físico que ele tanto negligenciou. O controle, no fim das contas, está em oferecer a única coisa que ele não consegue dar a si mesmo. A história do professor nos mostra que, talvez,
a parte mais difícil de se conquistar em alguém não seja a mente, mas sim aquele corpo que a mente se esforça tanto para ignorar. O que nos faz pensar qual dessas portas, afinal, oferece o verdadeiro caminho para a conexão?